Olá, boa noite. Boa noite. Hoje estamos aqui mais uma vez para os nossos estudos, né? Com grande alegria, vamos aguardando, né? O pessoal chegar para a gente começar. Daqui a pouquinho o nosso convidado está chegando. Isso. Boa noite. Boa noite a todos. Já mandei o convite para o nosso convidado. E hoje nós vamos ter, assim, uma oportunidade muito que os recursos da tecnologia nos oferece, né? Boa noite, Rei. Nós vamos estar falando direto com os Estados Unidos. Olha que legal. Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Estamos que estamos. Hoje nós iremos estar falando sobre mediunidade e saúde emocional. O Leonardo. Isso. Acho que agora deu. Aí, Leonardo. Tá vendo? A gente, nós somos todos aprendizes nessas novidades da tecnologia, né? Exatamente. A É. gente vai ficando velho, é complicado. A tecnologia anda mais rápido que a gente, né? Ai, mas era. Aqui, eu tô meio na ousadia, viu? É mesmo? A gente vai experimentando. É, nós vamos, então, hoje, nós estamos, assim, muito felizes com essa oportunidade, aproveitando os recursos da tecnologia, né? Gente, ele está falando lá de Vernon, no estado de. Como é que chama? Como é que fala? Canérica. Como é que é? Canérica. Connecticut, nos Estados Unidos. Ele é vinculado à Fraternidade Irmão Glacos, aqui de Belo Horizonte. E o mais interessante, que de lá ele coordena tudo aqui também. Ajudo, ajudo. Pois é. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial. E hoje a proposta nossa é falar sobre a mediunidade e a saúde emocional. Então vamos nos preparar pedindo a Jesus, aos nossos amigos espirituais, nosso anjo de guarda, que nos ajude abrindo a nossa mente e o nosso coração para um melhor entendimento. E assim, aproveitando essas oportunidades que o progresso nos traz, de estarmos assim nos conectando e ampliando a nossa percepção do mundo, da vida e de nós mesmos. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Leonardo, é com você agora. Fique à É, vontade. tá, nesse estudo, desculpa, é a primeira vez, ele tem interação, uma hora direto. Como é que funciona exatamente, por favor? Leonardo, a respeito de live e Instagram, eu sou tão nova como você. Então, é o seguinte, você vai falando, geralmente é você falando de 45 a 50 minutos. Se Uhum. tiver alguma pergunta, a gente pode anotar aqui e está passando para você. Tá. Mas, Eu acho que tá assim bom? fica Fique à interessante. vontade. Assim fica interessante que quem tiver alguma pergunta esteja à vontade, porque afinal de contas, assim como você falou, nós estamos num momento onde estamos todos aprendendo, né? E por ser um tema um pouco diferente,
Porque normalmente a gente estuda mediunidade e, e a gente sempre fala da mediunidade de uma maneira muito humana, assim, entendendo sempre que a mediunidade é simplesmente uma comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Normalmente a gente mal entende que isso é mais uma via de mão única, é mais de lá para cá do que propriamente daqui para lá. Mas normalmente o nosso entendimento ele para muito aí. Só que a proposta do dia é mediunidade e saúde emocional. Não é nem saúde mental, é saúde emocional. E é para a gente entender, para começo de conversa, a saúde emocional ela é diferente da saúde mental. Apesar de que são uma ligada à outra, uma necessariamente acompanha a outra, só que são coisas totalmente diferentes. E a mediunidade ela influencia nas duas. Então hoje aqui nós vamos tentar entender um pouquinho do que é cada uma, do que é a mediunidade e como que a gente convive com ela. E depois vamos entrar nessa seara da saúde emocional e mental, né? A mediunidade, ela, assim como nós já falamos, ela é vista aqui de uma maneira muito simplória. Assim como, por exemplo, quando eu fui buscar no dicionário para que a gente pudesse ter um entendimento bem claro do que significa mediunidade, ele simplesmente nos coloca como qualidade da pessoa que, segundo o Espiritismo, tem capacidade para se comunicar com os espíritos, com pessoas mortas. Essas são as palavras que estão no dicionário. Com pessoas mortas. Particularidade ou dom de médium. Só por aí a gente já entende que uma pessoa, quando vai descobrir, vai estudar a mediunidade, ela já tem um conhecimento, uma fonte muito rasa de informação. Porque Emmanuel vem nos explicar de uma maneira muito mais profunda que todos somos médiuns. Que qualquer tipo de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual é um tipo de mediunidade. Essa mediunidade, ela vem já de muitos e muitos anos, vista de maneiras assim, das mais diversas e descrita de maneiras que, se nós formos buscar simplesmente na história, nós vamos ver que os índios já tinham a sua comunicação com os espíritos. Nós vimos que o próprio, na própria Bíblia, no início lá, Adão, ele tem a sua comunicação com Deus. Essa comunicação já é uma comunicação mediúnica, ela não poderia ser uma comunicação direta. Assim como Moisés, assim como Noé e assim como tantos outros que nós podemos ver na Bíblia, todos os profetas, eles têm uma comunicação com o plano maior. Eles entendem que a comunicação deles é só com Deus. Com relação a isso aí, não cabe no estudo de hoje. Mas, enfim, existe uma comunicação. E toda essa comunicação é mediunidade. E hoje, dentro do Espiritismo, a gente já entende que todos somos médiuns, em maior ou menor grau de, de facilidade, de maneiras de comunicação, que um pode ser simplesmente o médium que recebe aquele soprinho ali no ouvido na hora que precisa, mas também tem aquele médium como Chico Xavier, por exemplo, um médium extremamente ostensivo, que se comunica, que fala, que vê, enfim. São vários tipos diferentes, mas todos somos médiuns. E a mediunidade, ela é uma responsabilidade.
Porque quando nós, antes de vir para o planeta Terra, quando nós encarnamos, a gente assume aquela responsabilidade, a mediunidade, como sendo, e pela própria descrição de Emmanuel, uma forma da gente ajudar o próximo. Essa comunicação, ela tem que ser feita em prol do outro. Ou seja, é uma responsabilidade a mais que a gente traz já desde o plano espiritual para aqui hoje. Quando aqui no dicionário eles nos colocam como um dom, e é o que a maioria das pessoas entende, a mediunidade é um dom, muitas vezes a pessoa também ela se perde um pouquinho na informação de que se ele é um dotado, se ele tem um dom, ele é um privilegiado. E isso é uma informação que está completamente errada. Não existe Deus, na sua lei maravilhosa, nós, até saindo um pouquinho do texto em si, mas nós acreditamos num Deus perfeito que comete um monte de erros, né? Você já deve ter percebido isso. Nós somos ótimos para achar defeito, porque a gente consegue enxergar que Deus constrói uma lei, onde nessa lei o beneficiado ele é dotado porque ele é melhor em alguma coisa? Não. Ele simplesmente tem uma responsabilidade a mais. Só isso. E essa responsabilidade não faz com que nenhum de nós seja melhor ou pior, porque afinal de contas todos somos médiuns. Quando a gente entra numa cabine de passe, nós entendemos que ali vem o médium passista. Que aquele médium, ainda que não tenha nenhum tipo de mediunidade ostensiva, naquele momento ele está sendo o mediador entre o plano espiritual e o plano físico. Então é um médium. E se ele é um médium, e muitas vezes ele não tem nenhum tipo de mediunidade ostensiva, por que a gente tem que entender que ele tem ou não um dom? Porque um é dotado e o outro não. Ninguém tem dom. É simplesmente a responsabilidade de ajudar. Essa responsabilidade, quando nós aceitamos no plano espiritual que nós trazemos aqui para a Terra hoje, a gente traz com uma responsabilidade. E essa responsabilidade, se até me permitem, vou fazer uma pequena leitura aqui do livro. Perdão. O meu computador, quando ele resolve me atrapalhar, sabe? É complicado. Do livro Mediunidade e Sintonia, de Francisco Cândido Xavier, uma lição de Emmanuel. A lição número 10, que fala em torno da mediunidade. Ser médium não é simplesmente fazer-se veículo de fenômenos que transcendem a alheia compreensão. Acima de tudo, é indispensável entendamos na faculdade mediúnica a possibilidade de servir, compreendendo-se que semelhante faculdade é característica de todas as criaturas. Acontece, porém, que o homem espera habitualmente pelas entidades protetoras em horas de provas e sofrimento, para arremessar-se ao estudo e ao trabalho quase sempre com extremas dificuldades de aproveitamento das lições que o visitam, quando o nosso dever mais simples é o de seguir em paz, ao encontro da espiritualidade superior, movimentando a nossa própria iniciativa no terreno firme do bem. A própria natureza é pródiga de ensinamentos nesse particular. A terra é médium da flor que se materializa quando a flor é medianeira do perfume que embalsama a atmosfera. O sol é o médium da luz que sustenta o homem, tanto quanto o homem é instrumento do progresso planetário. Todos os aprendizes da fé
podem converter-se em médiuns da caridade através da qual opera o Espírito de Jesus, de 1000 modos diferentes, em cada setor de nossa marcha evolutiva. Ampara os teus semelhantes e encontrarás a melhor fórmula para o seguro desenvolvimento psíquico. Na plantação da simpatia por intermédio de uma simples palavra, estabelecemos em torno de nós renovadora corrente de auxílio. Não aguardes o toque de inteligências estranhas à tua para que transforme no canal da alegria e da fraternidade, a benefício dos outros e de ti mesmo. Podes traduzir a mensagem do Senhor onde quer que encontres, aprendendo, amando, construindo e servindo sempre. Porque acima dos médiuns dessa ou daquela entidade espiritual, desse ou daquele fenômeno que muitas vezes espantam ou comovem, sem educar ou sem edificar, permanece a consciência e o coração devotados ao supremo bem, através dos quais o Senhor se manifesta, entendendo para nós a bênção da vida melhor. Emmanuel nos mostra nesse texto, de maneira bem fácil, a importância que todos temos. Ele mostra que a mediunidade, ela não é um dom de cada um. Até porque no prefácio desse livro, ele já nos traz, alinhando neste livro alguns apontamentos em torno da mediunidade. Consideramos que não seria correto esquecer o problema da sintonia. Mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, imã do próprio ser. Sintonia é acordo mútuo. Eis porque, examinando a mediunidade e sabendo que a sintonia se lhes faz inerente, é possível, ousaríamos perguntar: sintonia para quê e com quem? Ou seja, a mediunidade, ela depende diretamente da sintonia que a gente faz. E ele coloca, nesse prefácio, mediunidade é força mental. Aí nós lembramos do nosso tema da noite: mediunidade e saúde emocional. Mas no prefácio desse livro, ele nos mostra que sintonia é acordo mútuo. Sintonia para com que e com quem? É a pergunta que Emmanuel faz. Não somos nós que estamos fazendo aqui hoje. Emmanuel fez. Esse livro, eu aconselho a todos a dar uma estudada nele. Repetindo, o livro é Mediunidade e Sintonia. Esse livro vem nos trazer vários pontos onde Emmanuel nos mostra a importância da sintonia e da forma com que você direciona a sua mediunidade. A princípio, ele vem nos mostrar, até por esse texto que nós lemos agora há pouco, que o fato de ser médium, ele independe de você estar comunicando-se exclusivamente com o plano espiritual. Você pode ser um médium trabalhando no plano de Deus, simplesmente por passar uma palavra que seria a palavra que Jesus estaria trazendo para todos nós, e aquela palavra, se ela atingir o coração da pessoa na hora que ela precisa, é Jesus que está falando ali. Então você já está sendo um mediador, você já está sendo um médium. Você não precisa necessariamente estar com uma influência espiritual. Só que também nós encontramos a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Essa pergunta vem nos dizer: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então vamos pensar um pouquinho nesse texto onde
Emmanuel vem nos dizer que a gente emana, a gente distribui a energia que a gente tem. A gente absorve, a gente é um imã, nas palavras dele mesmo, daquilo que nos é legal, do que a gente gosta, do que a gente se sente confortável. Então, quando a gente está fazendo mal, que tipo de influência a gente vai trazer para a nossa vida? Que tipo de influência nós estamos recebendo? A pergunta 459 vem falar que em momentos os espíritos nos dirigem. Só que se nós chegarmos no plano espiritual amanhã e dissermos: "Ah, foi ele que me mandou", infelizmente lá a gente vai ouvir: "Foi você que fez. Você tem o livre-arbítrio. Ele não tirou seu livre-arbítrio. Porque a lei divina, essa é perfeita, é imutável. E a lei te dá o livre-arbítrio. Se você fez, foi por livre e espontânea vontade sua. Então, quando a gente pensa que a gente tem que elevar os nossos pensamentos, é por isso. Para que os espíritos que se aproximem da gente sejam realmente espíritos que nos engrandeçam, que nos auxiliem a chegar a ter uma condição de sermos guiados por espíritos que nos caminhem para o bem. Na pergunta 467 também, pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Se nós pensarmos um pouquinho antes de ler a resposta deles, é fácil, né? Claro, nossa, livrar dos espíritos que vão me levar para o buraco, me livrar deles, cara, com certeza, quero todo dia. E o que você faz para isso? Ah, eu falo mal dos outros, eu mantenho a raiva dentro de mim, eu, eu sou uma pessoa vingativa. Não, eu sou uma pessoa que eu mantenho a minha posição, eu não cedo às pressões das pessoas, eu me garanto. E como é que você vai? Você acha que os espíritos que estarão perto de você, eles têm que tipo de ideia? Aí nos respondem os espíritos: sim, porque eles só ligam aos que solicitam por seus desejos ou porque atraem os seus pensamentos. Então os meus pensamentos têm que ser bons. Os meus pensamentos têm que ser direcionados ao mais alto. Os meus pensamentos têm que simplesmente manter aquilo que nos foi tão comumente falado no Espiritismo: vigiai e orai. Simples, né? Engraçado que às vezes parece simples muita coisa, só que de simples quase que não tem nada. Porque agora é que a gente está falando já há 22 minutos, só que nós estamos falando só de mediunidade. E agora vem a parte mais difícil, a saúde emocional. Porque se nós falamos que todos esses espíritos, eles vão influenciar na nossa vida, eles vão influenciar diretamente na nossa saúde emocional também. Agora, curiosamente, quando a gente vai procurar qualquer coisa sobre a saúde emocional, é interessante que nas buscas que a gente faz pela internet, a primeira coisa que vem é saúde mental. E se a gente não for um pouquinho mais a fundo, ela até parece que é a mesma coisa. A, a, a definição de saúde mental é expressão utilizada para descrever a qualidade cognitiva e emocional do indivíduo, ou ainda para designar a inexistência de alguma doença mental. Muitos de nós nossos levamos nossos problemas de saúde mental conosco para quando vamos ao trabalho.
A saúde mental, então, trata-se de uma coisa especificamente física. É a saúde, por exemplo, se você tem uma veia que tá a ponto de estourar no cérebro e você pode ter um AVC, esse é um problema de saúde mental. Porque a definição de saúde mental pode ser algum problema qualquer que a pessoa tenha que o leve a ser uma pessoa diferente, uma pessoa excepcional. Só que não é nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de saúde emocional. Aí, nós trouxemos aqui uma pequena forma de diferenciar. O que é saúde mental, para ficar bem claro? Quando falamos em saúde mental, tratamos do estado de equilíbrio do indivíduo com o ambiente em que ele vive. Uma pessoa com saúde mental em dia não encontra problemas nas dificuldades de sua rotina, por exemplo. Ou seja, no âmbito familiar ou profissional. Quando as emoções são bem gerenciadas, as exigências do dia a dia são enfrentadas de forma natural. A saúde mental está diretamente ligada ao cérebro. Por isso, os profissionais que são utilizados nela são psiquiatras e psicólogos. Saúde emocional. A saúde emocional certamente está ligada à saúde mental. No entanto, envolve questões mais específicas, como o controle de comportamentos e sentimentos presentes no dia a dia. Controlar comportamento e sentimento, aí já é mais complicado. Falta de motivação, procrastinação e apatia são exemplos de consequências da falta de saúde emocional. Ela se associa com sentimentos e os efeitos que certas situações nos impactam. Abalos na saúde emocional costumam afetar também a nossa relação com as pessoas que nos rodeiam. Os profissionais responsáveis pela saúde emocional são os terapeutas e hipnoterapeutas. Ou seja, até os profissionais são diferentes. Então, a saúde mental, a saúde emocional são coisas completamente distintas, totalmente ligadas, mas distintas. Imagina o tanto que isso está ligado à mediunidade. Porque se nós trazemos para perto da gente, se nós trazemos os espíritos que nos cercam, são aqueles que nos são afins, imagina o tanto que isso influencia na saúde emocional. Eu acho que quem tem uma mediunidade mais ostensiva poderia servir de referência agora, como, por exemplo, quando a gente chega num cemitério, num hospital, numa igreja que tenha grande volume de pessoas, todos esses locais, uma pessoa que tem uma sensibilidade mediúnica um pouco mais forte, de alguma maneira ela vai ser afetada. E mesmo quem não tem nenhum tipo de mediunidade, alguma vez na vida já falou com uma pessoa assim: nossa, aquela pessoa ali eu nunca vi, mas de chegar perto de mim eu já senti uma coisa estranha. A, a saúde emocional, ela está diretamente ligada aos espíritos que nos cercam, perdão. Não é exclusivamente por causa deles. Os espíritos que chegam perto de mim, eles chegam chorando e por causa disso me fazem chorar também. Não, não é por causa disso. Se você hoje, se eu falar com uma pessoa assim, pega uma nota de 100 e rasga, você não vai rasgar. Agora, se eu falar com uma pessoa, vamos ali num boteco e vamos tomar uma cachaça. Aí aquelas pessoas que gostam do ambiente, que gostam do lugar, na hora eles vão me seguir com extrema facilidade. Nem todo mundo vai, mas muitos vão sim.
porque é aquilo, é o que o seu coração quer, é o que o seu coração pede, é o ambiente que ele pede, é a bebida, ela vai satisfazer o seu vício, a frequência com que você quer beber. Então, quando nós nos cercamos de espíritos que por qualquer razão venham a nos deixar ainda mais prostrados, mais desanimados, com sentimentos que vão influenciar até as pessoas que nos cercam, não é porque ele é ruim, é porque eu deixo. É interessante como a gente pode observar isso. A gente sempre observa o maravilhoso no Espiritismo, sabe? É fácil demais a gente falar, por exemplo, sobre o nosso lar, porque André Luiz ele fez a descrição do lugar de uma maneira que, poxa, gostaria de ir para lá amanhã. Sempre fica aquela pergunta, né? Você quer mesmo? Tem que morrer. Já assusta. E aí a gente pensa, nossa, mas que lugar maravilhoso. Ele descreve jardins lá, gramadinhos, grandes e tal. Eu quero ir para lá. Mas você já pensou o tanto de grama que tem para cortar? Gente, na hora que for para rastelar que a grama toda, vai dar um trabalho. São duas visões que são diferentes da mesma coisa. Então, é óbvio que nesse momento a gente está brincando com o lugar, mas se nós não estivermos com o coração aberto, é assim que a gente enxerga. E é assim que a gente enxerga a nossa vida de uma maneira geral. E é isso que a mediunidade, ela nos deixa ser influenciado pelo espírito que nos é afim. Sabe? Vamos trazer um exemplo que todo mundo vive o cotidiano, o trânsito. Quando a gente. Eu vi até um desenho uma vez, um desenho do Pateta, esses desenhos bem de criancinha mesmo. E naquele desenho, o Pateta era o cara mais bonzinho do mundo, mais tranquilo e tal. Mas entrava no carro, ele se transformava num monstro. E nós muitas vezes somos assim, sabe? E a gente pode ter dois tipos de visão. Ah, eu vou buzinar para alguém que me fez raiva. Eu vou buzinar é para que ele nunca mais faça isso com ninguém. Porque eu sou um justiceiro. Porque ele me fez raiva, ele me fechou, ele seja o que for. Agora, a gente também pode, naquele momento, pensar: no trânsito, estamos todos inseridos no mesmo ambiente, é um ambiente de transporte, de trânsito. Esteja você numa bicicleta, esteja você a pé, esteja você num carro, esteja você numa moto, seja no que for. Todos estamos inseridos na mesma coisa. E todos estamos aptos a errar. E será que aquele motorista que buzina absurdamente, será que ele nunca errou? E se a gente observar, perdão, os grandes motoristas, motoristas profissionais, como motoristas de ônibus, motoristas de táxis, motoqueiros profissionais, muitas vezes eles erram. Eles fecham pessoas, eles param onde não deviam. E, teoricamente, eles são os melhores, eles são os profissionais. O que isso tem diretamente a ver com o nosso tema de hoje? Pode parecer que a gente está saindo um pouco do tema, mas não. Muitas vezes, o motorista, ele chega em casa com um estado emocional extremamente abalado. Quantas vezes nós conversamos com motoristas de ônibus que chegavam na nossa fraternidade para reclamar que as pessoas chegavam e reclamavam, se ele andasse devagar, elas estão reclamando porque vai demorar, se chegar, se correr demais,
vai reclamar porque está colocando a vida em risco, porque está balançando lá atrás. E tudo isso a gente está influenciando o emocional do próximo. Nós somos o espírito que está prejudicando aquele outro. E nós não enxergamos isso. Aí a gente pensa só que né, quem pode atrapalhar a saúde emocional de uma pessoa é só o espírito. É só através da mediunidade. Não é. É o nosso cotidiano. Porque se nós queremos nos cercar de espíritos que nos tragam uma melhor vibração, que nos eleve, que facilite, que caminhe junto com a gente em prol do mais alto, a gente tem que estar com a nossa saúde emocional pronta para, nesses momentos, ser o contrário. Se a gente está no trânsito, se uma pessoa errou, ora por ela. É interessante que já nos foi ensinado, inclusive uma certa pessoa, 2000 e alguns anos atrás, falou com a gente que a gente tem que amar o nosso inimigo. E até hoje a gente não aprendeu. E a saúde emocional nossa, ela está diretamente ligada a isso. Porque a nossa saúde emocional é entender o lugar que nós estamos, porque muitas vezes o nosso inimigo nesse momento somos nós mesmos. Porque a gente perdoa a todos que nos cercam, menos a gente. Na hora que a gente erra, o nosso emocional ele abala, ele desmonta. E aí chega um espírito e aproveita daquele momento e, nossa, todo mundo te trata mal. Você é um sofredor. Você merecia muito mais. E a gente cede. Eu merecia mesmo. O mundo me trata mal. Eu errei foi por causa daquilo. Mas a gente não simplesmente se perdoa e enxerga que aquilo foi um momento. E se nós todos somos médiums, a todo momento nós estamos sob a influência de algum tipo de espírito. Nós nos cercamos. ah, eu, particularmente, gosto muito de trazer o nosso conhecimento para a nossa vida prática. Porque eu acho que muitas vezes a gente enxerga o espiritismo como alguma coisa muito maravilhosa demais para a nossa vida aqui. E, infelizmente, nós não temos um espírito. Nós somos um espírito momentaneamente encarnados. Então, a nossa vida aqui hoje, ela é parte diretamente ligada e é simplesmente um momento na nossa caminhada. Então, para a gente entender esse nosso momento aqui hoje, a nossa saúde emocional ela é extremamente importante. E se a gente já aprendeu pelo Espiritismo que conheça-te a ti mesmo, e a gente tem um velho ditado que a gente escuta desde que é criança, dizendo: diga-me com quem tu andas e te direi quem és. Se a gente parar para enxergar quem está ao nosso redor, quem nos cerca, nós vamos pensar quais são os espíritos que estão nos cercando hoje. Sabe, o São Francisco de Assis, ele nos ensina com aquela humildade dele, que ele tinha que chegar à noite, todos os dias, colocar a cabeça no travesseiro e descobrir como que ele poderia ser melhor no dia seguinte, no que ele tinha errado, para no dia seguinte ele ser melhor. No meu caso, isso é fácil, porque eu não preciso nem colocar a cabeça no travesseiro. 2 minutos eu já sei que eu tenho que fazer tudo de novo. Mas no caso dele, ele ainda tinha que deitar e pensar um pouquinho. Agora você pensa.
Se nós fizéssemos isso, se nós deitássemos hoje e fôssemos fazer um pequeno apanhado do que é que foi, do que foram as nossas conversas ao longo do dia, o que nós escutaríamos? Quais foram os nossos temas? O que estava no nosso coração? Porque isso aí, esses mesmos temas, foram os temas daqueles espíritos que nos cercaram e que nos influenciaram a nossa saúde mental o dia inteiro. E esses são os mesmos que nós vamos buscar amanhã? São esses mesmos que nós queremos amanhã? Existe inclusive isso não tem nada a ver com o espiritismo, mas eu encontrei um dia é, a- na, um- nas minhas viagens na internet, eu sempre busco coisas que nos ajudem nos fazer crescer como pessoas. Até porque o espiritismo depois esclarece tudo. Em algum momento, aquilo que você encontrar que realmente vai te favorecer, você procura no espiritismo que ele vai te explicar por que que aquilo é verdade. E um cara estava falando com a gente, indicando a gente uma vez assim: tira tudo da sua vida um dia. Tudo que você não agradeceu a Deus hoje por ter. Pensa que vai te sobrar hoje só aquilo que você agradeceu hoje a Deus por ter. O que você ficaria? O que você teria? A maioria de nós, e no meu caso, eu especificamente, ia ter muito pouca coisa. Porque assim como o Emmanuel nos falou naquele texto, a gente só procura a espiritualidade, a gente só lembra de Deus nas nossas orações é para pedir, para agradecer quase nunca. E os espíritos que estão nos rodeando, que estão influenciando a nossa saúde emocional, eles também estão na mesma vibração que a gente. Agora vamos colocar a nossa cabeça no travesseiro hoje e vamos pensar um pouco hoje no mal que mais cresce no mundo. Pessoas depressivas, pessoas cada vez mais isoladas. A melhor ferramenta que nós temos hoje em dia é a pior, que está fazendo com que muita gente se afunde num mundo que não existe, que é o mundo virtual. A internet hoje, você escreve qualquer bobagem e uma pessoa em algum lugar do mundo vai concordar com você. Se você escrever hoje na internet que você vai ser o novo Hitler, alguém em algum lugar do mundo vai falar Hi Hitler. Então, muitas pessoas estão se perdendo nesses mundos. A gente até já em vários momentos de brincadeira, já ouvimos pessoas falando que no Facebook não tem ninguém pobre. No Facebook só a gente que é pobre, o resto do mundo todo está milionário. Porque muita gente hoje está vivendo fantasias, está vivendo num mundo que não tem nada de realidade. O Espiritismo, ele está aqui para nos mostrar hoje que a mediunidade, ela é real. E a saúde mental, ela está diretamente ligada a isso, e diretamente ligada a isso está a saúde emocional. Vamos nos cercar, hoje nosso tempo já está se esgotando, né? Então vamos nos cercar de pessoas que possam contribuir para a nossa evolução. E vamos entender que se as pessoas estão se aproximando da gente porque nós podemos contribuir com elas, é muito melhor do que a gente trazer pessoas para perto da gente que possam nos beneficiar. Nós seremos beneficiados é quando a gente estiver próximo de Jesus. Em todos os momentos, Jesus não ofereceu, não nos ofereceu nada que não fosse a vida.
A vida é o que ele nos oferece. E porque a vida que ele está falando é uma vida verdadeira, é estar próximo da, de um lugar onde você vai ter a saúde emocional constante, porque você vai viver na verdade que ninguém é melhor do que ninguém. A verdade é que nós somos todos irmãos, todos filhos de Deus, e que deveríamos todos estar vivendo numa sociedade onde um pudesse contribuir com o outro. Não é isso? Tem alguma pergunta que foi mandada para a gente? Não, o Leonardo, é muito interessante essa abordagem que você trouxe. Para mim, essa questão da mente, das emoções, para mim foi um aprendizado novo, que eu não sabia dessa questão. É muito legal, porque a saúde é como se diz, a saúde emocional, ela vem através da minha convivência, né? Isso, Do meu exatamente. relacionamento. É, do seu relacionamento e principalmente do seu relacionamento com você mesma. A forma com que você se enxerga, sabe? Com que você enxerga o mundo. Muitas vezes nós enxergamos o mundo preto e branco, um mundo sem graça. Gente, se a gente simplesmente começar a estudar o Espiritismo, a gente vai ver que os exemplos que Emmanuel nos traz são as coisas mais simples. É o cheiro das flores que é maravilhoso. É o simples pássaro voando, assim como Jesus também falava do simples. É no simples que está tudo. E eu vou te dar um grande exemplo. Hoje eu vivo num lugar onde existe muito dinheiro rodando. Ao contrário do que todo mundo pensa no Brasil, de que quem está aqui está rico, está muito longe disso. Muita gente está aqui sem dinheiro. Mas assim, tem muito dinheiro girando. Só que a nossa principal, é, o que a gente mais oferece para o próximo aqui não é dinheiro, não é comida, porque isso aqui é uma coisa que ninguém pode reclamar. Se você não tem o que comer, você pode ir numa igreja que eles vão te dar alguma coisa, vão te arrumar comida, vão te arrumar abrigo e tal. Mas o que falta para todo mundo aqui é simplesmente carinho, é atenção. Sabe, pessoas que você vê que estão ricas e que não têm carinho, que não têm nenhum afeto com o próximo. E que quando ele percebe que você pode oferecer um pouquinho de carinho, ele não quer sair de perto de você mais. Ele busca simplesmente estar próximo de você para ele simplesmente poder conversar. É, sabe, é simplesmente para ter alguém para ouvir. Então, quando a gente fala em saúde emocional, a gente está falando de estar bem, é consigo e enxergar o tanto que a gente tem para ajudar, muitas vezes ajudar a pessoa que a gente menos acha que precisa de ajuda. Eu falo demais, né? Não, não, é Não, muito fala sério. interessante. De vez em quando você não A falar, Rê, cala a aqui, ó, boca, não tem jeito. aqui. A Rê está falando aqui para nós, né? Eu sempre falo que nós é que complicamos tudo. É tudo tão simples. Realmente, Rê, tudo é muito simples. É muito interessante também a minha contribuição nessa questão. A mediunidade, ela, sim, ela não é o problema. O problema é nosso. A forma que nós lidamos nos nossos relacionamentos, né? A questão da convivência mesmo, é, dessa, das contrariedades, né? Que a gente não tem Exatamente. paciência e que a gente não sabe lidar bem. Mas é isso aí.
Eu acho que, eu acredito que ficou muito claro para todos, no sentido de que se eu estou achando se eu não estou sabendo lidar nas relações, então vou procurar mudar, né? Procurar ajuda, Exatamente. né? Exatamente. Então, essa é a minha primeira vez aqui na casa. Eu agradeço demais a oportunidade, agradeço mesmo. E vocês têm meu contato. Qualquer um que precisar de alguma coisa, é só entrar em contato. WhatsApp ou Facebook, a gente ajuda do jeito que der. A Fraternidade Espírita Jesus Amigo, ela é de Esmeraldas, né? E lá tem o Murilo, que é uma pessoa assim adorável, que é o responsável, e tem toda a sua equipe, né? Então, eu também sou uma contribuidora que estou fazendo parte também. Eu sou vinculada hoje à Fraternidade Espírita Mundo Luz, aqui do Centro de Contagem, mas nós estamos assim muito agradecidos porque a Fraternidade Espírita Glacos, o irmão Sheila, eles todos têm contribuído muito com a nossa casa, com esta casa que agora eu já estou achando que é minha casa também. Vai ser. Infelizmente nós estamos, a casa, né, está passando por problemas, a questão de intolerância religiosa. Tanto é que entraram lá, ela fica num lugar mais isolado, não incomoda ninguém, mas estão entrando lá, depredando o local, você entendeu? Já está sendo acionado as leis judiciais, já está sendo feito boletim de ocorrência, vai ter, a imprensa está ajudando para que a gente possa vencer essa intolerância, porque provavelmente quem está fazendo isso é uma pessoa que está com a saúde emocional doente. Provavelmente, Exato. Exato. provavelmente. Né? Aqui, ó, já estou parte da casa, você também, viu, Leonardo? Tamo aí, a hora que precisar. Vocês Já têm tô... meu contato aqui. Se alguém quiser entrar em contato, é só mandar o WhatsApp ou o que for. Nós estamos aí. Gente, e nós vamos orar também para o Leonardo, que ele contou para mim que ele está com uma proposta lá nos Estados Unidos de fazer uma casa direcionada para os americanos, né? Tá vendo? Nós estamos tentando aqui, se Deus quiser, esse ano, talvez o ano que vem. Vamos ver, nós estamos fazendo o possível para isso. Para conseguir aqui a primeira casa espírita na região, toda em inglês. Para que a gente possa atingir os corações dessas pessoas que, igual eu falei antes, muitas vezes precisam e não têm a oportunidade do conhecimento, porque ó, A dificuldade da linguagem, né? Mas pode deixar que nós aqui, nós estamos aqui torcendo, com certeza, a espiritualidade da Fraternidade Jesus Amigo, dentro da sua amplidão, vai estar ajudando, sim, para que o mais nossa, importante é que o amor do Cristo chegue a todos os corações, da maneira muito que bom. possa tocar, né? Você faz a prece de encerramento para nós? Então aí, vamos lá. Então vamos. Pai, que é todo amor e bondade, mais uma vez agradecemos pela maravilhosa oportunidade que tivemos. E agradecemos, Senhor, em especial, por todos os espíritos que puderam nos cercar. E pedimos, Senhor, que transforme todo o conhecimento que aqui nos foi passado em conhecimento em nossos corações. Que nós possamos, através de nossas ações, fazer com que esse conhecimento chegue a todas as pessoas que nos cerquem. E que estejamos sempre, Senhor, prontos para ser mais um objeto de trabalho em Suas mãos. Que esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigada. Assim que você abrir a casa, você conta para nós. Vou contar, vou contar, pode deixar. E daí Até vocês também mais, gente. mantenham contato aí pelo WhatsApp, seja por onde for. Esse Instagram não é difícil porque eu não uso,
Mas WhatsApp ou Facebook, por favor. Tá, joia. Muito obrigada. Grande abraço a todos vocês aí do mundo. Tchau, tchau. Tchau.